Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, dando início aí a mais uma aula super especial com o principal objetivo de mostrar para vocês como que funciona o plano ideal para você atingir os 10K de forma previsível, mesmo que você tenha poucos seguidores. E essa é uma promessa, de fato, quase que uma meta de negócio minha, porque eu tenho visto que o contexto do nosso mercado ele tem mudado bastante. A gente está num cenário onde as pessoas elas estão batendo na tecla de que para você faturar mais, você obrigatoriamente precisa viralizar, precisa ter mais seguidores, precisa ter mais views. Só que isso tem gerado um efeito cascata. Ou seja, as pessoas estão focadas, elas estão tão focadas em gerar conteúdos com contexto viral, com situações que vão fazer aumentar as views, e as pessoas estão esquecendo de pensar naquilo que deveria ser o pilar, deveria ser a base de todo o negócio, que é a estratégia de vendas. O que eu tenho visto nos últimos anos são muitos profissionais que estão conseguindo atingir essa viralização, mas não conseguem vender. Recentemente, inclusive, chegou uma aluna na mentoria que tinha 700 mil seguidores. E ela falou que ela fez um curso, uma mentoria que ensinava a viralizar e, de fato, a metodologia ajudou muito ela nesse quesito, mas ela não conseguia vender. Uma pessoa, uma profissional de 700 mil seguidores que simplesmente não conseguia faturar nem 10K todos os meses de forma previsível. Ela dizia para mim o seguinte, PG, eu consigo vender em alguns momentos, mas em outros momentos eu não tenho a mínima noção de quando vai cair a próxima venda. Ou seja, quando as vendas acontecem, ela não consegue ter o controle ou o entendimento de onde essas vendas estão vindo, de onde essas vendas estão vindo. E esse é um dos fatores que gera maior frustração para a maioria dos profissionais. Porque quando você gera uma venda e você não entende o caminho que gerou essa venda, como é que você vai replicar essa estratégia? Como é que você vai replicar essa estrutura? Então é muito importante a gente entender que antes de falar sobre ganhar seguidores, antes de falar sobre viralização, antes de falar sobre uma série de fatores, é importante a gente falar sobre a estratégia. E, obviamente, existe um plano, existe uma estrutura que pode ser replicável mês a mês, semana a semana. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o contexto. A grande verdade é que muitos personagens já são bons tecnicamente, e aqui eu não estou falando de forma geral. Eu tenho conversado pelo menos com 3, 4 profissionais por dia, e uma coisa que se repete é a quantidade de capacidade técnica que esses profissionais têm. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma reunião com uma aluna que, cara, tem um entendimento absurdo com lesões, principalmente lesões relacionadas à coluna. Ela tem um entendimento absurdo sobre treinamento feminino, ela tem um conceito do treinamento feminino um pouquinho diferente da maioria, que é um conceito mais focado em ciclos femininos, em ciclos que a mulher passa, e isso é muito interessante. Onde eu quero chegar? Mesmo com tanto conhecimento, ela teve dificuldade de pensar de forma estratégica. Ela não sabia de fato quais são os próximos passos a serem seguidos. E esse é o grande motivo que faz muitos de vocês não conseguirem decolar no digital. É a falta desse planejamento. Se hoje eu sentasse com você numa mesa e perguntasse para você, me conta uma coisa, qual que vai ser a tua estratégia, as tuas ações de vendas da próxima semana? Nos próximos 7 dias, quais vão ser as suas ações? Quais são os posts que você vai fazer? Qual é a comunicação que você vai gerar? Quais são os funis de vendas que você vai ativar? Qual é o tipo de script e oferta que você vai ter? Se você responder para mim agora, PG, eu não tenho a mínima noção. Eu quero gravar uns vídeos esse final de semana, mas eu não tenho a mínima noção de quais são as estratégias que eu vou usar. A minha intenção aqui é só preparar ali alguns conteúdos, postar uns stories e talvez, quem sabe, as pessoas interajam com aquilo que eu estou postando.
E é exatamente isso que transforma você de um profissional altamente gabaritado para um profissional extremamente amador aqui no digital. O que você precisa entender é que fazer postagens com certa frequência que muitas das vezes não estão conectados com o teu público-alvo, com a tua ideia de conteúdo, com a tua promessa, com a tua mensagem central, elas não se transformam em estratégia de vendas. A maioria já faz postagens com certa frequência, mas acabam engolidos com a rotina corrida do presencial. E isso faz com que eles não consigam pensar em novas estratégias. Se a gente tivesse tendo essa mesma conversa há 1 ano e meio, 2 anos atrás, muito provavelmente eu teria uma resposta para você que seria a seguinte: olha, você tem que separar um tempo para o seu online. Você tem que separar 1, 2, 3 horas do seu dia para de fato fazer com que esse negócio rode. E de fato, quem foi meu aluno, quem participou de algum treinamento comigo há 2, 3 anos atrás, provavelmente ouviu isso de mim. Hoje, eu mudo completamente o meu cenário. Por quê? Porque a gente tem inteligência artificial. Hoje não faz sentido você gastar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para pensar numa estratégia. Atualmente, o que você precisa? Você precisa ter claramente uma linha editorial a ser cumprida. A inteligência artificial ela consegue produzir esses conteúdos para você e você simplesmente precisa agendar essas postagens. Essa é a grande verdade. Hoje em dia, por exemplo, os meus alunos eles recebem um documento pós-reunião e nesse documento já tem lá, no dia 1, você vai postar isso aqui no feed, esse é o texto que você vai usar, esses são os cenários, por exemplo, se a gente vai falando de um vídeo. Esses são cenários, o corte das falas vai acontecer aqui, essa vai ser a CTA, esse é o layout que você vai usar. Os meus alunos sabem exatamente quais são os stories que ele vai postar, qual vai ser o story 1, story 2, story 3, story 4. E isso facilita absurdamente a tua rotina. Ou seja, aquilo que tempos atrás a gente demorava 1 hora, 2 horas, 3 horas para preparar, hoje em dia, com o mesmo tempo, você prepara uma semana, 15 dias, às vezes um mês de estratégias usando a inteligência artificial. Agora, você obviamente precisa entender como usar a ferramenta ao seu favor. Por quê? Porque a maioria da galera que usa essas ferramentas, usa ChatGPT, Gemini ou qualquer outra coisa do tipo, elas reclamam que fica um discurso muito genérico, fica um discurso muito robótico. Claramente é um texto, ou uma copy, ou uma postagem criada por uma IA. E de fato, se você não sabe usar a IA, esse texto ele não tem como mudar. Agora, o que hoje eu tenho compartilhado com os meus alunos são robôs criados por mim, baseado naquilo que já deu certo nos últimos 10 anos de mercado. Todas as semanas os meus robôs recebem a atualização daquilo que vem dando certo nos últimos 7 dias. Então, se você entender que hoje em dia usar a inteligência artificial de forma inteligente e estratégica vai ajudar você a produzir mais conteúdo, a capturar mais clientes, a vender mais, a reter mais, porque você pode usar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer o controle dos seus alunos, no sentido de saber quem são os alunos que estão com maior probabilidade de sair da tua consultoria, quais são os alunos que podem receber algo a mais para que ele migre para um plano mais caro, por exemplo. Se você entender que dá para usar isso hoje, você já está na frente de 90, 95% dos profissionais que hoje estão no mercado. Mesmo que esses profissionais tenham mais seguidores do que você. Dito isso, qual de fato é o essencialismo? O que de fato é essencial para gerar clientes todos os dias? Basicamente, duas coisas. Você precisa de um funil de aquisição e você precisa de um funil de ativação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O que seria um funil de aquisição? Aqui, galera, nessa aula, eu vou falar exclusivamente de movimentações orgânicas.
É óbvio que existe a forma da gente fazer isso de forma paga, com tráfego e afins. Mas nessa aula eu vou me concentrar na parte orgânica. Por quê? Porque a estrutura do tráfego pago, ela exige alguns detalhes a mais que eu particularmente não acho que seja o momento agora da gente conversar sobre isso. Se você tiver uma demanda relacionada a tráfego pago, depois a gente pode trocar um bate-papo, seja pelo direct, seja pelo WhatsApp, vai ser um prazer a gente tentar te ajudar dessa forma. Mas aqui a gente vai se concentrar de forma orgânica. Como é que eu posso gerar um funil de aquisição de forma orgânica? Existe uma forma direta e existe uma forma indireta. O que seria uma forma direta? Número um, é você criar uma linha editorial pensada no teu público-alvo. Por exemplo, muitas pessoas, né, muitos alunos que chegam à mentoria relatam basicamente o mesmo nicho. Qual que é? Nicho de emagrecimento. Só que quando eu chego para ele e falo, tá, mas qual é o teu público-alvo? Aí a pessoa fala assim: ah, mulheres de 25 a 35 anos que querem melhorar o corpo, que não têm resultados, enfim. Eles começam a falar aquele processo mais genérico. Só que eu quero que vocês entendam que isso não é público-alvo. O que você está fazendo é uma descrição de avatar. E avatar, se você não estiver falando sobre tráfego pago, não funciona para nada. Principalmente para produzir conteúdo. Eu, inclusive, peço para que vocês façam esse teste depois. Vai lá no chat GPT, escreve assim, ó, eu quero criar um post e o meu público é de mulheres que querem emagrecer e não conseguem. Aí depois você vai e fala o seguinte, olha, o meu público-alvo são mulheres que já treinam há mais de 2 anos, já tiveram resultados, mas hoje enfrentam o efeito platô. Aí chega para o chat GPT, por exemplo, e fala assim para ele: esse é o meu público, eu quero criar posts, narrativas que tem como principal objetivo atrair esse público-alvo. Você vai ver uma produção de conteúdo completamente diferente. Porque quando você define o cenário do seu público-alvo, fica mais fácil você entender quais são os problemas que essa pessoa passa. Então, uma pessoa que já treina há mais de 2 anos, mas que não vem tendo resultados, mesmo depois dela já ter emagrecido, por exemplo, muito provavelmente os problemas dela estão relacionados à periodização. Essa pessoa provavelmente parou de progredir carga. Muitas dessas pessoas parou de criar treinos com professores. Provavelmente, se você frequenta alguma academia, você vai com certeza conhecer alguém que já treina na academia há 2, 3, 4 anos e ela meio que começa a misturar um treino com outro e tal da cabeça dela. Então ela para de variar intensidade, ela para de variar tempo sobre tensão, ela para de colocar métodos de treino, ela para de variar o estímulo, ela não sabe fazer essa oscilação entre metabólico e tensional, enfim, entram vários fatores que impedem ela de ter esses resultados. Só que esses problemas geram dores. As dores estão relacionadas a sentimento, ou seja, ela sente que ir para a academia é perda de tempo. Ou seja, ela sai da academia, não importa quanto tempo ela treinou, sempre estará com a sensação de que foi apenas um check na agenda. Isso é um fato. Então, quando a gente tem clareza disso aqui, fica mais fácil a gente entender qual é a solução. Que solução que essas pessoas elas precisam ter? Bom, elas precisam ter uma variação
de intensidade, ela precisa ter claramente uma previsibilidade de evolução. Então, quando você chega para um aluno como esse, você fala o seguinte: olha, você está há muito tempo nesse estímulo. Agora, no treino 1, a gente vai mudar esse estímulo. Provavelmente seu metabolismo vai ter uma resposta assim, assim, assado. E aí no treino 2 a gente vai conseguir evoluir para uma meta X, Y, Z. E aí no treino 3 a gente consegue otimizar e acelerar os resultados. Eu acredito que a sua meta será batida por volta aí dos 3, 4 meses. Vocês conseguem entender a diferença de você simplesmente falar ali para a aluna que esses são os 3 erros que impedem as pessoas de emagrecerem versus você chegar para ela e falar o seguinte: olha, você não está emagrecendo e a culpa não é sua. Você está fazendo o seu melhor. Entretanto, o teu corpo precisa de algo diferente. E é essa diferença, esse algo diferente que eu quero propor para você nessa consultoria. Porque na etapa 1 a gente vai fazer isso, na etapa 2 isso, na etapa 3 isso. Vocês conseguem perceber que sem eu vender absolutamente nada, sem eu colocar uma oferta na mesa, a pessoa ela já consegue ativar aquele senso de preciso comprar isso? Ou é exatamente isso que vai me tirar do ponto A para o ponto B? Vocês conseguem ter clareza disso? E, obviamente, fica muito mais fácil a gente produzir conteúdo. A gente sai do 3 erros que impedem as mulheres de emagrecer para o que trava o metabolismo das mulheres que já treinam há mais tempo e quase ninguém fala por aqui. Olha a diferença do conteúdo. Sejam sinceras e sinceros comigo. Qual dos dois conteúdos você acha que vai atrair um público mais qualificado? Um público que de fato já está passando pela dor, ela já está sabendo que precisa resolver esse problema, ela simplesmente não sabe talvez qual é a solução. Vocês concordam comigo que é a etapa 2? Que aqui é a resposta 2? Agora, se a gente chegar e falar o seguinte, qual dos dois conteúdos tem maior probabilidade de viralizar? Muito provavelmente você vai falar o conteúdo número 1. E é exatamente por isso que você não entendendo sobre modelo de negócio e estratégia de vendas faz com que você até viralize, mas essa viralização ela não se transforma em clientes. Agora, quando você faz uma base antes, então imagina que você fez ali uma sequência de posts, uma comunicação assertiva, as pessoas começaram a entender qual é a tua promessa, qual é a tua mensagem, o que de fato você resolve. E aí sim, estrategicamente, você faz alguns posts com a intenção desse viral, com a intenção de viralizar, com a intenção de fugir da bolha. Você concorda comigo que as pessoas que vão chegar ao teu perfil, elas já vão ter minimamente um entendimento? Ou seja, se elas começarem a te seguir é porque elas de fato se identificaram não só com aquele post viral, mas com uma série de outros posts que fizeram sentido na cabeça dela. E é exatamente isso que faz com que a gente comece essa atração de forma qualitativa. Mas não adianta nada a gente acertar a mão no feed se nos teus stories não existe uma correlação. Hoje em dia, a discussão que se tem no mercado digital é: bom, os stories estão caindo as visualizações. Quanto mais stories eu posto, menos visualizações eu tenho. Então agora eu preciso fazer menos stories. Eu preciso fazer só um story. Eu preciso fazer uma quantidade mínima de stories. E eu concordo em partes com essa visão, tá? Por quê? Porque eu não acho que ter mais views significa necessariamente vender mais. O que eu acho é que você pensando de forma estratégica, você consegue segmentar melhor a tua audiência. Exemplo, imagina lá que você vai fazer uma sequência de 3 stories. No story 1, você faz um gancho. Então, por exemplo, você pode chegar e falar o seguinte: hoje eu ouvi um relato muito interessante de uma aluna que está há meses tentando emagrecer sem sucesso.
e quero compartilhar isso com você. Beleza. Esse vai ser o Story 1. Show de bola? Esse é o Story 1. Se você está assistindo esse primeiro Story, você vai seguir para o segundo Story, muito provavelmente você foi picada pelo bichinho da curiosidade ou pelo bichinho da identificação. Essas são as duas coisas que no Story 1, curiosidade, curiosidade e identificação. Essas são as duas coisas que fazem as pessoas se manterem no teu Story 2. Aí você vem para o Story 2. O que é o Story 2? Você vai falar basicamente do contexto problemático que ela enfrentava e vai abrir uma oportunidade de solução. Então, por exemplo, você vai chegar e vai falar o seguinte: ela me disse que nos últimos meses tem aumentado cada vez mais o cardio no treino. E após ir no nutricionista, ela viu que perdeu peso. Mas esse era um peso de músculo. Ou seja, mesmo pesando menos, ela ficou mais gorda. Ou ela aumentou o percentual de gordura. E eu falei para ela algo simples, que mudou completamente o ânimo dela. Ou seja, aqui eu estou fazendo um processo de segmentação. Qual que é a minha intenção aqui? É eliminar as pessoas que não têm esse problema, mas atrair as pessoas que têm esse problema. E aí eu venho e falo o seguinte: eu disse a ela que na fase que ela está, com a dieta que ela está, precisaria eliminar o cardio longo da rotina dela. Aí eu venho. Por quê? Porque esse tipo de treino, somado a um déficit calórico, provoca uma redução de massa magra. O ideal, no caso dela, foi recomendar HIIT 2 vezes por semana, mas 4 treinos de musculação com foco em força. Esse é o Story 3. E aí eu posso fazer um Story 4, que é a interação. Se você já passou ou passa por isso e quer que eu analise o seu caso, comenta aqui, por exemplo. Então, as pessoas que comentarem, elas estão te mostrando uma intenção real de solução. Então percebam que, imagina que você fez lá a tua linha editorial bonitinha no post, ou seja, você está atraindo de fato as mulheres que já treinam, mas que não têm resultados, e a gente já sabe que boa parte das dores e dos problemas que essas mulheres enfrentam estão relacionados à periodização, a ajuste de treino errado, a volume e intensidade completamente equivocados. E aí, quando você faz um post e faz essas mulheres assistirem os seus stories e nos stories você está fazendo uma segmentação como essa, pode ser que as tuas views continuem baixas. Mas eu acho pouco provável que, se você tiver acertado o teu público, você não tenha pelo menos uma, duas, três pessoas querendo a tua análise desse caso, podendo nessa situação.
fazer ali uma oferta direta. Ao mesmo tempo, eu posso simplesmente fazer uma story de interação direta. Eu posso chegar e falar o seguinte: olha, essa semana eu coloquei uma meta de ajudar pelo menos 15 mulheres de forma gratuita a emagrecerem em 7 dias. Se você quer ser uma das selecionadas, comenta aqui. Ou você pode colocar um emoji, alguma coisa de interação, beleza? Uma enquete, um botão, enfim. Qual que é a minha intenção aqui? Mais uma vez, capturar a intenção dessas pessoas. Uma vez que eu capturo a intenção dessas pessoas, eu preciso analisar se essas pessoas elas são o perfil que eu atendo. Exemplo, se dessas pessoas que comentaram, que interagirem, tiver as mulheres que ainda não treinam, que são sedentárias, elas não servem para esse plano. E aí você tem que ser totalmente correta e justa com essas pessoas. Você tem que falar para elas, olha, o projeto que eu tenho, a forma como eu posso ajudar, ele é focado em mulheres que já estejam treinando. Mas, numa próxima oportunidade, quando a gente estiver falando de pessoas que estão sedentárias, talvez seja uma oportunidade legal para você. Se a pessoa ela traz essa narrativa de que ela já treina, de que ela não vem tendo resultados, bingo, a gente tem a oportunidade de ter uma conversa real, de mostrar para essa pessoa o valor, a autoridade que a gente tem para a resolução desse problema e, de fato, fazer com que ela veja sentido em migrar para a consultoria. Ah, PG, mas na oferta eu disse que eu ia ajudar durante 7 dias. Beleza, você pode ajudar essas pessoas durante 7 dias. Você pode criar ali um protocolo que ela vai seguir durante 7 dias e após 7 dias fazer uma oferta para ela. Mas isso não impede você de dizer o seguinte: olha, esse protocolo de 7 dias, ele faz parte de uma das estratégias que eu utilizo com as minhas alunas na consultoria. Inclusive, se após os 7 dias você tiver um interesse em se tornar minha aluna, vai ser um prazer ter você por aqui. Esse aqui é o protocolo. Ou seja, você já mostrou para essa pessoa de que esse protocolo ele dura 7 dias, mas que existe ali uma próxima etapa, um próximo passo, e isso é muito importante porque provavelmente as pessoas que vão engajar com essa ideia, com esse protocolo, com essa logística, são pessoas que têm uma característica de continuidade. Você vai ver que vão ter, obviamente, pessoas que vão pegar o protocolo e que não vão fazer absolutamente nada. Vão ter ali, vão criar uma série de desculpas, dizer que não deu tempo, que minha vida tá um caos e não sei o que e tudo mais, e tá tudo bem, porque essa pessoa, ela não tem características de comprar consultorias. Agora, se você tem aquela pessoa que vai falar, caramba, consegui fazer o protocolo, realmente é muito diferente daquilo que eu vinha fazendo e tal, cara, me pesei na segunda, depois fui me pesar no sábado e já vi redução de peso. Cara, estou muito feliz. É a hora que você faz uma oferta irresistível para essa pessoa, para que ela tenha um acompanhamento com você aí de 2, 3, 4, 5, 6 meses, a depender dos planos que você vende. Então, essas são estratégias que a gente utiliza para gerar essa conversão de forma direta, tá? E, obviamente, de forma indireta, a gente pode usar iscas digitais. Então, por exemplo, imagina aí que você cria um e-book com 3 estratégias infalíveis para destravar o metabolismo feminino. Um verdadeiro guia para alunas que querem voltar a ter resultados em até 7 dias. Por exemplo, você cria um material como esse, segue a mesma lógica que eu citei anteriormente. Muito provavelmente você vai capturar a atenção de pessoas que estão interessadas em avançar no emagrecimento. Mesma coisa se você fizer a estratégia da avaliação de treino, seguindo mais ou menos esse padrão aqui que eu mostrei para vocês. Então você pode chegar e falar o seguinte: olha, eu abri 5 vagas para análise e avaliação do seu treino atual, mesmo que você não seja minha aluna.
Se você quiser que eu analise e veja se o teu treino realmente está ajustado e alinhado com os teus objetivos, manda a foto do seu treino aqui. Então você também tem a oportunidade de capturar a atenção dessas pessoas. A segunda forma que a gente tem de gerar cliente todos os dias é o que eu chamo de funil de ativação. É quando você vai lá e prospecta clientes antigos. Muito provavelmente você já teve ex-clientes de personal que pararam de treinar com você porque o horário já não batia mais, ou porque você mesmo demitiu esse aluno porque ele atrasava, ele tinha problema com horário, ele tinha problema com pagamento, e enfim, você chutou ele. Muitos de vocês também têm o caso dos alunos que já procuraram vocês para atendimento presencial, mas que pela logística, essa pessoa treina numa academia que não é próxima de onde você atende, ou ela quer um horário que você normalmente não tem. Você tem a oportunidade de oferecer para essas pessoas a opção da consultoria. Ah, PG, mas eu já ofereci e não deu certo. Tá, mas você precisa alinhar o que é expectativa e o que é realidade. Então, por exemplo, se é uma pessoa já treinada, se é uma pessoa que já treina mais tempo, muito provavelmente essa pessoa consegue treinar sozinha. Se ela não é uma pessoa que treina mais tempo, ela precisa de um acompanhamento. E aí surgem duas oportunidades. Porque você pode tanto oferecer a tua consultoria tradicional, tá? Consultoria tradicional, como você pode oferecer o que a gente chama de consultoria híbrida. Então, por exemplo, você pode pegar um dia no final de semana ou um dia durante a semana, separar para atender alunos que vão fazer um, dois treinos com você durante o mês e depois eles vão seguir esses treinos que foram feitos com você em forma de consultoria. Inclusive, tem alunos meus vendendo esse programa aqui por R$ 2.000. Um plano, obviamente, mais longo, a gente está falando aí de planos de 4 a 6 meses, mas que ele tem ali um, dois encontros com a pessoa no mês, passa o treino com essas pessoas, tira todas as dúvidas e depois essas pessoas treinam sozinho no prazo dos 30 dias. Agora, se não há necessidade, a gente pode ir para a consultoria, mas o ponto-chave é: pode ser também que você tenha clientes antigos da sua consultoria. E aí você tem que pensar em novas ofertas. Você precisa criar novos conceitos. Por exemplo, você pode chegar para ele e falar o seguinte: olha, nas últimas semanas eu andei trabalhando em algo novo. São novos protocolos que têm gerado resultados rápidos em XYZ. Aí você vai, obviamente, colocar ali tua meta, o objetivo da pessoa. E eu percebi que os resultados têm sido melhores com alunos que já seguem ou seguiram minha base de treinamento. E é por isso que eu estou te mandando mensagem. Lembrei aqui que você treinava pensando em emagrecimento e definição. Você ainda mantém essa meta? Então você começa com um tom de conversa e aí depois você pode chegar para a pessoa e falar o seguinte: cara, eu trabalhei em novos protocolos exatamente pensando nessas metas, e alguns alunos que já têm uma base de treinamento, como é o teu caso, eles costumam ter resultados entre 15 e 20 dias. Como é que está hoje o teu treinamento? Você está treinando com alguém? Você está fazendo alguma consultoria? Como é que está a sua percepção dos resultados? Está feliz? Está frustrado? Está rodando? Não está rodando? E aí, obviamente, existe todo um script que você precisa seguir, que a gente não vai aprofundar aqui porque não é o objetivo da aula, tá? Mas é uma opção. O que eu quero que vocês entendam é que se você consegue trabalhar nessas duas frentes, ou seja, eu tenho um plano, eu tenho um planejamento, eu tenho uma estrutura focada em atrair novas pessoas para minha consultoria.
E junto com isso, nos bastidores, quando eu falo bastidores, eu falo de direct WhatsApp. Nos bastidores, você está ali também prospectando clientes antigos, clientes que já cumpriram uma primeira meta com você, clientes que já, de alguma forma, mostraram uma certa segurança em você em outras oportunidades. Você tem a opção, por exemplo, de apresentar uma condição exclusiva para que ele volte para o seu time. Eu entendo que a junção desses dois funis permite com que você converse pelo menos uma pessoa todos os dias. É óbvio que a gente precisa ajustar e alinhar a tua taxa de conversão, ou seja, eu não sei, eu não posso dizer categoricamente que conversar com uma única pessoa todos os dias vai gerar para você uma venda todos os dias. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: se você ficar bom em gerar uma conversa todos os dias, vai chegar a hora que a gente vai entender o porquê dessas conversas estão acontecendo e a gente vai conseguir ter 3, 4, 5, 10 conversas por dia. E aí sim, a partir do momento que a gente começa a ter um volume de novas conversas todos os dias, eu posso prever a quantidade de vendas que você vai fazer dentro do mês e eu posso dizer a probabilidade de você conseguir fazer pelo menos uma venda todos os dias. E por que eu coloco essa meta de uma venda todos os dias? Eu não sei quanto custa hoje a tua consultoria, tá? Mas eu vou fazer aqui um cálculo básico. Se você parar para analisar, você precisa de R$ 333,33 por dia para fechar o mês com 10K. Por isso que eu falo, a maioria de vocês vendem planos aí na casa dos seus 300, 400, 500 reais. Se você faz uma venda por dia, existe uma chance muito grande da gente bater os 10K. É óbvio que se você tem uma consultoria que custa 600, 700, 800 reais, você vai precisar de uma venda a cada 2 dias. Agora, quando você faz a junção de um mix de produtos, de um mix de opção e permite com que o teu cliente tenha a oportunidade de comprar diversos tickets, eu acredito que fica um pouco mais fácil chegar nessa matemática dos 10K. Mas o que eu quero sair dessa aula, dessa super reunião, deixando claro para vocês e que isso seja a conclusão do nosso bate-papo de hoje, é que sem estrutura não é possível. E que vocês não coloquem a culpa, né, na sacola da falta de tempo, porque hoje inteligência artificial ela consegue burlar completamente esse sistema de eu não tenho tempo para fazer X, Y, Z. Hoje em dia, a inteligência artificial, em 20, 30 minutos, ela te entrega um plano completo, desde que você saiba quais são os caminhos que você vai recomendar à inteligência artificial que ela faça. Dito isso, eu quero aproveitar agora e fazer um convite especial para você que está ao vivo. Primeiro de tudo, você que está ao vivo aqui agora, você vai me chamar lá no WhatsApp e eu vou liberar para você um resumo dessa nossa aula. Então, nesse exato momento, tem uma inteligência artificial escutando toda a nossa reunião e ela vai transformar isso em um super resumo, um resumo de alta qualidade que você só precisa ir lá no meu WhatsApp e solicitar esse resumo que eu vou enviar para você ainda hoje. Agora, eu quero te convidar para próximos passos. Por quê? Eu entendo que boa parte do conteúdo que eu trouxe aqui para vocês hoje pode ter virado algumas chaves, podem ter mostrado para vocês alguns erros, algumas situações que ainda precisam ser otimizadas. E eu quero te mostrar o que é a mentoria Black. Essa mentoria Black é uma mentoria de acompanhamento com 2 meses exclusivos e individuais comigo. Você não vai passar por equipe, você não vai entrar num grupo, você não vai fazer nada. São encontros individuais comigo. Durante 2 meses, a gente tem 4 encontros. Cada encontro tem um objetivo. Eita. Cada encontro tem um objetivo. No encontro número 1, a gente vai alinhar o teu posicionamento, a tua mensagem, a tua promessa e o teu
público-alvo. Na segunda reunião, a gente vai desenhar os produtos que vão fazer parte dos seus funis. Na reunião 3, a gente vai alinhar um script de vendas com base no seu público. E na reunião 4, a gente vai, de fato, gerar o que eu chamo de implementação dos funis. Ou seja, eu vou te mostrar passo a passo quais são as ações que você vai executar em cada uma dessas etapas. Além disso, você vai ter o suporte direto comigo via WhatsApp. Você vai ter todo o suporte. Se tiver dúvidas, se precisar de algum auxílio, eu vou te ajudar da melhor forma possível e da forma mais rápida possível. E o melhor, né? Essa mentoria, ela tem um valor super acessível que é de R$ 2.000. Mas, para você que está aqui hoje, tá? Para você que está aqui hoje comigo, nessa aula super especial, eu vou te dar 50% de desconto já fazendo essa primeira antecipação de Black Friday. Então, você vai ter toda essa mentoria por um valor de R$ 1.000, podendo ser pago à vista ou parcelado em até 12 vezes no cartão. Obviamente que o parcelamento ele vai imputar alguns juros que estão relacionados à plataforma, não tem nada a ver comigo. E além disso, você vai ter alguns bônus. Por exemplo, eu vou liberar para você 2 robôs no chat GPT para te ajudar a criar carrosséis e reels de alto valor e também vou liberar para você um robô que faz stories de alta conversão. São modelos validados que os meus alunos já estão usando e estão gerando vendas todos os dias. Além disso, você vai ter também acesso a um pack de modelos de postagens. Ou seja, eu vou mandar para você também um pack com 3 a 5 modelos de layout que você vai usar nas suas publicações, tá? Então, se você está pronto para esse próximo passo, se você sabe que é bom, mas está precisando de uma orientação e direcionamento, essa é a oportunidade. Essa oferta ela vai ficar válida só para hoje, sábado. Então, se você, além de ter esse compromisso de participar na aula aqui comigo ao vivo, eu vou liberar essa super condição para que você também confirme esse compromisso, não só comigo, mas com você mesmo, mostrando que os próximos meses, os próximos 2 meses, você quer de fato decolar no digital. Então, se você está pronto para isso, vai ser um prazer te atender e eu espero de fato receber a tua mensagem já nas próximas horas. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Até uma próxima e tchau, tchau.